Farroupilha, o mês mais gaúcho do Rio Grande do Sul. Então, para quem quer experimentar o churrasco, o chimarrão, fica o convite. Então, em 1824, os alemães ali chegaram ali em São Leopoldo, né, a partir de São Leopoldo, e vieram colonizando essas cidades ali, no Hamburgo, Estância Velha, Ivoti, Dois Irmãos, Lindolfo Collor, onde nós estamos, São José do Hortêncio, Linha Nova, Presidente Lucena, Sapiranga, Campo Bom, Nova Hartz, Araricá, Morro Reuter. Então essas cidades ficaram aqui. Então, para quem vem para o Rio Grande do Sul, fica o convite aí para você que está nos assistindo ou que irá nos assistir, né? Vem aqui, Gramado é bonito, é um lugar bonito, maravilhoso, sem dúvida nenhuma, mas aqui no Vale Germânico você vai encontrar construções históricas, além de tudo uma cultura muito rica também. Muitas das cidades o alemão ainda é muito falado, principalmente o dialeto, né? Nós temos isso enraizado também, e posso falar ainda também da questão da nossa alimentação, que é algo à parte, tá? Dito isso, eu, antes de apresentar os nossos convidados, que vocês já estão vendo aí no vídeo já também, quero ressaltar aqui o nosso artista, Lucas, né? Que vocês já conhecem já, ele vai estar aqui retratando aqui os nossos convidados, né? E nós temos hoje o sorteio dos patrocinadores também. Então, para fazer algo diferente dos patrocinadores, eu peço que vocês vão colocando ali nos comentários ali de que cidade que vocês são, tá? Só colocar ali, fulano de tal, sou de cidade tal, só para a gente ficar gravado ali, tá? E as perguntas são bem-vindas. Bom, nossos convidados hoje estão aqui com o Marino Ecker, né, que vocês já estão vendo a Bárbara também. São empresários locais, né? O Galpão do Chopp, em São José do Hortência, é algo à parte, é um lugar maravilhoso e fica o convite aí também para vocês visitarem. E nós vamos estar discutindo sobre tudo. O Marino e a Bárbara são empresários e tem a questão do lúpulo que eles mesmos produzem, que fazem o chopp, então a gente vai estar conversando sobre várias temáticas. Marino, Bárbara, muito obrigado por estar aqui. Obrigado a nós. A gente que agradece o convite. Então, me diz uma ideia, uma coisa, não sei qual que vocês, para quem que eu me dirijo, mas conta um pouquinho da história, assim, como surgiu essa ideia desse empreendedorismo, qual é a história de vocês, assim. O Galpão do Chopp tem 1 ano, né, pelo que eu pesquisei, né, ele tem 1 ano, ele começou em julho, né, dia 10 de julho foi que começou, né, ele completou recentemente 1 ano, né, mas anteriormente a isso, como é que surgiu essa ideia, de onde que surgiu esse pensamento de ter essa... Certo. Inicialmente não era o propósito da construção do galpão, dele virar um empreendimento local de venda de bebidas. Meu pai construiu esse galpão para guardar madeiras. Sim. Porque ele é marceneiro, então ele tinha bastante estoque de madeiras e ele começou a guardar essas madeiras. Sim. Na época, eu e meu marido morávamos em São Paulo e voltamos de São Paulo para cá com o intuito de trabalhar algo rural, que eu tinha então essa herança familiar. Sim. E a gente queria explorar isso. A gente voltou para cá então e começamos a produzir o lúpulo, né, que é um dos ingredientes para a produção. O lúpulo é um dos ingredientes para a produção, mas nosso creme é próprio para isso também, ou não? Na verdade, se acreditava que não era. Sempre se falou que o lúpulo não produzia no Brasil, mas começou-se a produzir e se viu então que sim, que funciona, que a gente consegue produzir um lúpulo de qualidade, até melhor que o lúpulo que vem de fora, e então vem crescendo, uma cultura que vem crescendo no Brasil. E aí quando a gente começou então a trabalhar a cultura do lúpulo, a gente, assessorado pelo engenheiro agrônomo da Emater, do nosso município, ele começou a nos incentivar: vocês têm potencial, uma propriedade bonita, um local bonito, por que vocês não conciliam o turismo sensorial, né? Turismo de experiência. A pessoa vai visitar a plantação de lúpulo e aí depois então pode tomar um chopp produzido com o lúpulo de vocês. Entendi. Então assim foi amadurecendo a ideia. E aí, então, com mão de obra familiar, né, o galpão foi todo construído pelo meu pai, pelo meu marido, com a ajuda de alguns amigos, outros familiares. Aí essa ideia foi se formando. E aí surgiu. Mas o Mariano, me conta um pouquinho, qual a tua história? Conta a tua história pra nós aí um pouco. Cara, tem tanta coisa que eu vou falar. O microfone tá aberto pra ti, hoje tu pode falar o que tu achar melhor aí. O galpão, na verdade, como a Bárbara falou, ele começou pra botar minhas cartaiadas de madeira que eu tenho lá. Então, o que eu queria fazer? Eu queria desmanchar um galpão e fazer outro. Aí surgiu a ideia, junto com a plantação do lúpulo, de... vamos abrir um negócio para vender chopp associado à plantação de lúpulo. Eu queria deixar uma coisa bem clara: o lúpulo é uma cultura muito complexa.
A gente aprendeu, quando eles plantaram as primeiras mudas, a terra foi lavrada e o verde da terra incorporado, o verde, a vegetação incorporada à terra, ela fermenta muito. Então queimou muda, entrou diabrótica, entrou ácaro, as pragas, até tu conhecer, né? Sim. Porque eles jovens, a maioria pensa assim, eu vou entrar só eu não vou entrar com veneno, né? E é aí que as pessoas se enganam, não existe veneno. Existe defensivo agrícola. Defensivo agrícola. E o cara que é o pai desse defensivo agrícola ganhou o Prêmio Nobel da Paz, né? Opa! Nós estamos hoje chegando a 8 bilhões de pessoas no mundo, né? Como é que a gente ia alimentar esse povo sem o defensivo agrícola? Não tem como. Entendi. Não tem. Absolutamente não tem. Então, só existe uma coisa no mundo que o ser humano ingere que é orgânico. O que é? Água. A água é 100% orgânica, o resto não é orgânico. Então o Galpão do Chopp começou devagarzinho, né? Está já no primeiro ano, né? Eu creio que está indo bem. Existe aquela coisa assim muitas vezes de desespero do pai, que nem eu, né? Tomara que esse final de semana dê 20 casais, aí vem um. Sim. Porque o empreendedor é muito... Cara, tudo que tu vai fazer para empreender é muito complexo. Então, mas assim, pegando esse gancho assim, que tá falando, eu posso dizer que eu também já fui algumas vezes no Galpão, e eu posso dizer assim, ele é autêntico, né? Ao mesmo tempo que é uma coisa autêntica, é uma coisa que está em alta, nunca talvez estivesse tão em alta na atualidade, como por exemplo os rios, se tu olhar hoje, que são aqueles vídeos curtos do Facebook e de Instagram, estão todos voltados para os anos 90, precisando mais coisas mais antigas. E o Galpão traz um pouco desse retrato, assim, né? Da onde qual foi a inspiração assim, que teve para chegar o Galpão nesse formato que tu tens hoje lá, né? Até só para quem está nos vendo e quiser, só acessa ali Galpão do Chopp, você vai encontrar ali tudo que eu estou falando. Até fica um convite para que vocês vejam realmente o que eu estou falando. E claro, visitar, né? Mas de onde surgiu essa inspiração, assim, é tudo muito bem pensado, né? Cada coisa, dá para ver assim que tipo, não foi colocado por colocar, né? Às vezes a gente vai num lugar e tu vê uma coisa num lugar e diz assim, ali foi colocado ali, né? Mas parece que aquilo foi pensado para colocar, né? De onde surgiu esses pensamentos, assim? Vai, João. Eu acho que é um pouco do gosto de cada um, assim. O meu pai é uma pessoa bastante criativa, bastante autêntico. E ele sempre nos incentivou muito assim seja diferente, né? Não precisa ser igual aos outros, faça o que tu gosta, faça o teu melhor. Eu gosto muito de arte, de decoração, então tem um pouco do gosto de cada um. Eu e meu marido gostamos muito de rock, então a gente trouxe também um pouco dessa pegada do rock na decoração, muita madeira, muita coisa rústica. Reaproveitamento de materiais antigos, história, então tem de tudo um pouco assim para deixar o ambiente bem aconchegante, para que tu venha ao galpão e se sinta bem recebido, bem acolhido, se sinta em casa. Então é um conjunto de ideias assim de todo mundo. Eu vi que vocês estão meio que estruturando um pouco assim a volta ali também do Galpão do Chopp, né? Sim. Assim, qual é o planejamento estratégico de vocês para os voos próximos, assim, para continuar crescendo, né? Porque sim, essa visão que vocês tiveram, essa visão é bem futurista, realmente é isso. As pessoas estão procurando coisas autênticas. Estar no interior também, numa cidade bonita também, limpa, né? Como a gente sempre fala, São José do Orense é uma cidade limpa, organizada, mas vocês estão no local privilegiado e também são caprichosos, né? Mas quais são os planejamentos para vocês, assim, mais futuros, assim, para frente? Assim, a nossa ideia é trabalhar a propriedade como um todo. Então, quando a pessoa vem não só como um consumidor de chopp, a pessoa vem como um turista. Então, ela vai ver um todo. Então, ela tem que ter uma paisagem bonita em volta do açude. Então, a gente fez plantio de lavandas. Sempre tem que estar legal o jardim, manter tudo limpo. Aí tem os animais também.
pavão, galinha de Angola, porquinho, então trabalhar essa questão de que às vezes as pessoas que moram em cidades maiores, elas nem têm contato, principalmente as crianças, não têm contato com esses animais, é diferente de alguém que se criou no interior, criança da cidade às vezes nem conhece como que é um animal desse, então dela também poder ter esse contato, dela ver, então tem a visitação, a plantação de lúpulo. Futuramente, a nossa ideia é fazer um campo maior de lavanda, que também é muito bonito. A gente tem uma vista bonita, né, em torno do vale, então fazer um plantio de lavanda também é um projeto futuro. Então assim, pensar como um todo, não só o galpão, mas a propriedade como um todo. Mas como está assim, a produção do lúpulo, assim, Marina? Como é que está essa questão, assim, essa ideia que vocês tiveram do plantio dele e comercializar ele? Ele rendeu frutos para vocês? Ainda está engatinhando? Como é que está essa situação? Vocês estão aproveitando mais para vocês? Ou vocês vendem para fora também, externamente também? O lúpulo, assim, ele vem crescendo muito no Brasil, mas ele ainda tem bastante detalhes em relação à manufatura dele. Então, a pelletização, que é um processo... Quando a gente colhe ele é uma flor. A gente tem que secar, tem que desidratar, tem que embalar a vácuo. O cervejeiro artesanal pode usar ele dessa forma, mas o grande cervejeiro ele precisa usar ele pelletizado. O que é o pelletizado? Ele vira uma ração, igual uma ração, porque isso confere mais segurança no processo, mais rapidez também. Esse processo a gente tem só por enquanto um fornecedor que faz. Então a gente, em relação à colheita, em relação ao processo do lúpulo no campo, a gente já aprendeu muito. Sim. Tem bastante gente produzindo, então já são coisas assim que a gente aprendeu muito. Como meu pai falou, a gente errou bastante no início, o que tinha para fazer errado a gente fez. Então com isso a gente aprendeu bastante. Agora depois do pós, secagem, pelletização, aí trava um pouco. E aí tem a questão de conseguir oferecer isso melhor para o cervejeiro. O pessoal entender assim, o que influencia o lúpulo no próprio chopp, assim, qual é a influência, tipo assim, o que eu vou sentir de diferença para o pessoal que não entende, tipo eu sou leigo no assunto, né? Sim. Mas o que o lúpulo vai dar de diferença no chopp para a pessoa entender isso? O lúpulo, ele confere aroma à cerveja, ele vai dar o aroma e o amargor. Então a gente tem diferentes variedades de lúpulo. Algumas são voltadas mais para o amargor, então aquelas cervejas, aqueles chopps mais amargos, as IPAs, as APAs, são os lúpulos com maior amargor. E aquelas mais aromáticas são os lúpulos de maior aroma. Então essa é a característica e a função do lúpulo no chopp e na cerveja, dar aroma e amargor. Então quando tu sente aquele cheiro da IPA, né? Aquele cheiro gostoso, é o lúpulo. Entendi. Mas tu precisou fazer algum curso para te chegar nesse... Agora, por exemplo, tu falando assim, tu tem bastante propriedade no que tu fala, tu tem segurança, né? Não falar, eu percebo aqui, tu tem segurança no que tu fala. Para chegar nesse nível, tu precisou, tu meio autodidata, igual o teu pai, ou tu precisou fazer algum treinamento específico? Não, foi tudo aprendizado autodidata. A gente pesquisou bastante, tem já pessoas, né, engenheiros agrônomos, produtores um pouco mais antigos, 4, 5 anos. Então, conteúdo de Instagram, conteúdo de YouTube, literatura. O meu pai também conseguiu uma literatura alemã de uma colega de escola dele que mora lá. Então, assim, foi muito autodidata, estudando, vendo o que os outros produtores estão fazendo e tentativa e erro também. Sim. Mas assim, a ideia do galpão do chopp é transformar ele em um ambiente, porque hoje ele é um ambiente bem familiar, assim, né? Ele é bem familiar, tu recebe hoje crianças, claro, recebe assim, mas de vez em quando vocês fazem uns shows também, né? Sim. O que é a ideia de transformar o galpão do chopp, assim, num todo, assim? E vai ser um final de semana, tipo, a pessoa entra lá com o carro, largar os filhos e tudo, é pra essa ideia ou não? A nossa ideia é sempre ser um ambiente mais familiar, que tu possa levar a tua esposa, teus filhos... um ambiente de muito respeito, assim. Sim. Então, claro, a gente faz festa, mas assim, sempre o público geralmente é um público mais de adulto a meia idade, assim. Então é difícil a gente ter um público mais adolescente, então a gente tem uma festa muito movimentada. Sim. Então a gente sempre traz. Já trouxemos rock, já trouxemos folk, country, já teve DJ, mas assim,
perder o foco do ambiente familiar a gente não pretende. Claro, a gente traz as atrações musicais conforme o tema. Então, em Oktoberfest traz a bandinha típica. Então, a gente sempre tenta conciliar, mas sem perder o ambiente familiar. Entendi. E hoje, assim, como é que vocês se dividem essa questão dessas tarefas? Assim, virou, mas o Marino não trabalha mais, não trabalha, tipo, em empresa ou outra atividade, vocês trabalham em outra atividade ou só vivem em função, né? Claro, tem outros rendimentos, mas o galpão do shopping hoje é o carro-chefe de vocês? O que é? Assim, Não. O galpão do shopping, eu diria assim, o galpão do shopping ele ainda está bem embrionário. Sim. A relação de retorno financeiro. Sim. Eu sou formado pela Escola Técnica de Curtimento de Estância Velha, que na época era a única da América Latina e a quinta, só existiam 5 no mundo. Chama-se mecânico especialista. Mecânico industrial especialista. Eu quero aquele cara que tu colocou lá um diagrama elétrico, hidráulico, pneumático e mecânico, ele vai lá e resolve, não importa qual é a máquina. Esse é o mecânico especialista. Tem isso na aviação, tem isso no conhecimento. E eu, infelizmente, perdi os dedos fazem 15 meses, vai fazer 16 meses agora, dia 22 de setembro, próximo. Mas ainda, o galpão de chopp dá, claro. O Bárbara que trabalha lá, eu, o Fernando, meu jeito. E também um pouco o meu guri, minha nora, né? Mas o foco hoje, vamos dizer, a parte de renda... Sim, entendi. Não é o objetivo. Não, porque para tu empreender num país que nem o nosso, tem que ser muito louco. Tem que ser louco. Mudou bastante isso agora, né? Alguns anos atrás, tu levava 1 ano para abrir uma empresa. Realmente. E 3 para fechar. Sim, mal abrir, a gente tinha que fechar. Ou levava 3 anos, já não quero mais, vou mudar de ramo. Levava 3 anos para fechar. 500 guias negativas aqui, bom, tem que ter negativo, tem que estar tudo certo, realmente tem que estar tudo certo, mas isso também está mudando, né? Sim. Quando o galpão do chopp começou, antes do galpão do chopp abrir, eu já tinha feito PPCI. Já tinha organizado para isso, né? Já tinha extintor de incêndio. A elétrica foi toda ela feita dentro da norma. A maioria dos lugares não tem DDR. O que é o DDR? É um dispositivo de disparo rápido. Se uma criança botar um elemento ferroso ou pontiagudo numa tomada, automaticamente cai a luz toda, não tiver choque, né? Porque ele é 30 milissegundos, 30 miliamperes, 30 milissegundos, custou 30 milissegundos. Pode dizer, 30 vezes, 1 segundo dividido por 30 mil vezes. Então tudo foi feito, tudo foi planejado. É muito difícil empreender. É muito difícil. Por exemplo, linha nova alta, ou linha nova, que a gente conhece como linha nova alta, tem a Taura, tem a Quera. Esse pessoal botou milhões de reais. Nós, naquele lugarzinho lá, se contar tudo, 400. Não parece, né? Não, parece sim. Não, eu digo porque para quem não conhece o galpão do shopping, é uma coisa, né? Daí tu olha por fotos, mas quando tu vai conhecer ele lá, tu vê toda essa forma de pensar, né? Eu vejo que não foi feito, vou fazer por fazer, né? Não foi feito assim, né? Tudo é muito caro. E então o que tu precisa fazer para tu empreender? Tu tem que ter um tempo para que dê retorno. Nem sempre dá. Nem sempre dá. Eu lembro quando eu fui para o Mato Grosso a primeira vez, em Dourados, em 90. 90. A Bárbara era bem pequenininha. Na beira da estrada, entre Mundo Novo e Dourados, havia um restaurante. Não tinha nada. Só um restaurante. Daqui para lá à esquerda. Eu fui a Dourados, fiquei 90 dias lá, voltei. Na época eu era montador de máquina. Na volta eu não olhei, eu estava dormindo, enfim. Na segunda vez que eu fui para lá, em 91, 92, acho que foi 91, o restaurante estava lá ainda. Só que assim, gente. Lotado. Por quê? Porque é predominante do italiano a persistência. Entendi. O italiano é persistente. Nós, de origem alemã, nós começamos um negócio hoje, amanhã a gente já quer ficar rico.
Que interessante isso. Isso é muito. O italiano abre um negócio, ele tem o tempo que ele calcula para ter retorno disso e dá retorno. Porque o que eles têm? Eles são, nós também de origem alemã, o meu genro é negro. Eu sou indígena. Eu tenho um sobrinho muito parecido contigo. Por favor. Também é indígena. O italiano é muito perseverante. Sim. A mesma coisa que vocês abriram, não sei se chama de podcast, podcast. O cara tem que ser meio doido. Sim, concordo. Tem que ser meio doido, porque senão não abre. Mas assim, pensando nessa ideia de vocês, assim, de ser meio doido, assim, então, na verdade, vamos dizer, o Galpão do Chopp é um projeto a longo prazo, na verdade. Ele não é um projeto para curto prazo, né? Pensando nesse quesito, assim. É longo prazo. Ele é um projeto a longo prazo, então Sim. por isso esse formato que tem, né? Sim. E ele abre todos os dias, não abre todos os dias? Não abre todos os dias. Abre sexta, sábados e domingos. Você tem alguma outra atividade extra ou não? Não, eu não mais. Eu saí da minha formação, saí da indústria, então eu me dedico à plantação, ao lúpulo e ao galpão. Então, porque no galpão não é só, às vezes a gente acha que é só atender, não. Tem que fazer, controlar estoque, reposição de mercadoria, as redes sociais. Isso é uma das suas redes sociais, é outro ponto que eu ia tocar para você. Quando começou com as redes sociais, não era tão forte, né? Tipo assim, o Galpão do Chopp, ele não, ainda hoje, eu dei uma olhada no Instagram do Galpão do Chopp, tu teve uma ligeira, vamos assim, qualificação das tuas postagens, né? Tu teve que te dedicar a isso, tu já tinha essa facilidade, ou tu teve que também buscar mais essa autoridade? Como é que foi isso pra ti? Foi tranquilo ou não? Algumas coisas foram mais tranquilas, assim, em relação a design eu gosto muito, eu gosto de tudo assim que envolva arte, então eu gosto de fazer. Agora, Instagram, Reels, vídeos, aí já era uma coisa que eu tive que dar um pouco mais estudada com o pessoal do marketing digital, o que utilizar, tendências, músicas, hashtags, que tudo para viralizar mais, né? Tudo tem, às vezes a gente acha que não tem segredos, mas tem os macetes, tem os segredos. Então, sim, a gente vai tentando, vai pesquisando, vai olhando como é que os outros estão fazendo e vai aprendendo. Sim, mas não é tão fácil. O teu esposo também trabalha contigo lá também? Não, ele ainda trabalha na indústria. Ainda trabalha na indústria? Daí final de semana, sim, daí ele trabalha lá comigo, no atendimento. Mas porque sozinho não consegue, né? Não, o atendimento sozinho não consegue. Tem cozinha, né? Tem a cozinha e o chopp. E aí, quando a demanda é maior, quando a gente faz uma festa, daí também o meu irmão e minha cunhada também dão suporte. E meu pai e minha mãe sempre estão ali também. Qual é, assim, vocês já fizeram mais ou menos uma ideia, assim, qual é o tipo da onde a maior quantidade de pessoas vem para o Galpão do Chopp visitar, né? Hoje eu entendo que também vocês estão um pouco prejudicados, porque são da ponte aqui, né? Que tirou um pouco desse acesso aqui, né? Mas ainda assim vocês têm essa visitação ainda do público. A maioria são pessoas de fora ou vem muita gente do município internamente, assim? Que tu considera muita gente de fora ou não? Vem um bom público de fora, assim. A gente tem um público, dá para se dizer quase que fixo, de Ivoti, São Sebastião do Caí. Tem um pessoal que vem desde o início também de Nova Hartz, então a gente já tem assim os clientes praticamente fixos de outros municípios, mas o pessoal da cidade também participa. Sim. Mas qual o cenário ideal para empreender, Marina? Me conta aí o cenário ideal. Senhora Gustavo, sonho no Brasil que o empreendedorismo chega a X. Porque hoje, sim, a gente fala, tem uma ideia, né? Tem várias ideias. O pessoal tem ideia para abrir empresa, mas não consegue, né? O que tu atrela, assim, que tem que ser louco para empreender no Brasil, assim, Paulo? Cara, porque santo de casa não faz milagre. Sempre foi dito isso, né? Sempre foi. Então, tu tem que ter coragem para abrir um empreendimento numa cidade do interior de 5 mil e poucos habitantes, que tem nós, Hortência, né? Tu também mora lá. Sim. Então, parabéns pelo canal, né? Se é o canal que se diz, né? É, o canal. Tem que ter coragem, não adianta. Em relação a empreender, tu tem que ter tempo para ter retorno, o público ele seleciona, muitas vezes eles vêm
2 finais de semana, 3 semanas seguidas, mas eles querem sair, vão a Gramado, uma igrejinha, uma dos irmãos, uma Estância Velha, a São Sebastião do Cari. Então o público é muito volúvel, ele é inconstante. Entendi. Ele não vai sempre no mesmo lugar. Concordo. Não vai. Ele quer inovação. Então cada vez tem que trazer mais coisas, né? O foco do Galpão do Chopp é trazer pessoas junto à natureza. Entendi. O Galpão do Chopp no inverno é uma coisa, no verão é outra. Por que no verão é outra? Aquele pé de noz que foi plantado pelo pai da minha sogra, que se estivesse vivo ainda teria 120 anos, né? O seu Matias Schroeder. Ele é lindo. Sim. Então a gente lutou. Eu estou há 40 anos ali, há 40 anos eu estou lutando com aquela árvore para manter ela, né? O temporal que deu em 2009 derrubou uma timbaúva lá que era 3 vezes mais grosso que aquele pé, derrubou um pinheiro que era gigante. Felizmente, um tornado que teve lá, né? Foi um tornado, foi bem feio. Sim. Então, o empreendedor, ele tem que ter muita resiliência, muita persistência, sabe? Sim. Não pensa que ele vai ficar... Porque, veja assim, ó, se eu tenho R$1 milhão, eu vou investir R$1 milhão no Galpão do Chopp, ou eu tenho esse R$1 milhão de reais guardado e eu vou queimar ele, vamos dizer assim, no sentido figurado, ou eu quero ter retorno. Concordo. Entendeu? Não pensa que o pessoal da Taura, da Coera, lá de Linha Nova, os caras estão botando milhões lá, que eles não querem ter retorno. O meu filho, que ama, ele faz... ele cuida de uma propriedade ali em Nova Vila, né? Parte de jardinagem. Os caras estão botando horrores de dinheiro. Tem dinheiro para investir? Tem, mas nós também poderíamos investir. Sim, não, entendi. Essa gente, a maioria absoluta deles, esses empreendedores, pegam dinheiro bancário. Sim. Pegam, juro barato, via Ministério da Cultura, ou Secretaria, até a Lei Rouanet já está nisso. Sim, a Lei Rouanet já está nisso. Então eles tiraram de alguns grandes e estão dando para os pequenos, médios, mas o investimento é muito alto. Sim. É muito alto. Não, e também, eu não sei, eu posso estar errado aqui no que eu vou dizer, mas também o próprio que a Bárbara falou aqui, tipo, o público que vocês querem atingir também é um outro público também. Talvez às vezes não é o mesmo público que eu Coera ou outra cervejaria gostaria, por exemplo, daria shows para lotar lá, na ideia de você trazer qualidade de vida junto, justamente para quem é um ambiente familiar, ele muda um pouquinho esse estilo, né? Ele muda um pouco o estilo até. É que tudo é proporcional, né? Tudo é proporcional. Quanto mais tu ganhar, mais tu tem que trabalhar. Porque o sucesso só vem antes do dinheiro, do trabalho do cenário. Isso é mais uma coisa que eu ia te perguntar, Marina. Assim, tu tem um cunho filosófico sempre nas palavras, das vezes que nós estivemos conversando, já sempre teve esse aí. Qual foi a tua construção assim, para te chegar nesse modelo que tu és hoje? Eu sei que tu vai dizer, sabe, eu não sou ninguém, não sei o que, tal, eu não cunho, mas assim, tu tem um conhecimento de vida, um conhecimento de coisas assim. Como é que foi? Desde pequeno tu teve isso aí ou de um certo tempo tu começou a adquirir isso? Meu pai, ele era atleta a partir dos, tipo assim, sempre foi esportista, mas a partir dos 45 ele deu um salto na vida. Hoje ele é campeão brasileiro, né, tem 71 anos, né? Mas, e é atleta, né? Então teve um momento que ele deu um start, né? Mas e você, assim, como é que foi essa construção assim, ao longo da sua vida? Assim, bom, quem não te conhece? Eu tive 2 grandes professores que eu mais agradeço por terem passado na minha vida. Um chama-se Cláudio Paulo Ritter, né, foi dono do Cultura Estância Velha. Eu fiz um serviço um dia lá, eu tinha recém-formado. Ele disse, eu esperei mais de ti. Depois ele veio atrás de mim e disse, tu tem mais a oferecer. E do meu pai. Meu pai sempre dizia, morra pobre, mas não morra burro. Então, quando eu olho vídeos no YouTube, eu seleciono. Eu não vou olhar vídeo de mulher pelada com quase 60 anos. Eu vou olhar alguma coisa que me forme. Sim. Então,
Eu também servi na base aérea em Canoas, esse é o batalhão, quinto. Olha aí, poxa, parabéns. Eu ganhei esses dias, depois de 38 anos, ganhei um uniforme de novo, do sargento que mora em São José. Então a gente tem um pouco de... Tem uma bagagem. Tem, não, essa disciplina também, né? A disciplina. Senhor, senhora. Sim. Quando um fala, o outro fica quieto. E ler muito. Ler, se informar. O que tu gosta de ler, Mariano? Cara, eu sou muito eclético nisso. É mesmo? Sou. Filosofia, gosto de ler também. Eu gosto muito de Ariano Suassuna. Sim. Tá bem? Eu gosto muito do Costinha, Ari Toledo, Jô Soares, que faleceu agora há pouco. Sim. Porque fazer alguém chorar é fácil, mas faz alguém rir. É verdade. Com vontade, né? É. Sem processar. A melhor piada do mundo contada por um cara que não sabe contar. Não tem graça. As stand-ups estão aqui também contando essa história também, né? A própria disso, eles nem contam piada, na verdade, contam fatos, né? Acaba sendo, né? Então, o que mais me marcou sempre na minha vida foi o que meu pai me disse um dia: amor a pobre. Sim. Mas não amor a burro. Leia, se informe, saber sobre legislação, saber sobre direitos, deveres. Sim. Isso é muito importante. Sim. A maioria das pessoas só querem saber de direitos. Pô, mas eles têm obrigações também como cidadão. Mas saber cobrar também pelos direitos também. Lógico. Mas essa cobrança, ela vem. Nós temos, por exemplo, agora, no dia 2 de setembro, o primeiro turno das eleições a deputado, estadual, federal, governador, senador e presidente. Independente de quem as pessoas vão votar, sim, votem com consciência. Sim. Votem com consciência. Porque o travesseiro é o melhor confessionário que a gente tem. Concordo. Poder dormir de noite e em paz, vamos dizer assim, né? Não importa se tu tá com a grana, não interessa. Não interessa. Tu não dorme bem se tu tiver muita grana e tu não dorme mal se tu não tiver grana. Tu não dorme bem e dorme mal, dorme bem e dorme mal se tu estiver em paz. Ou não em paz contigo. Tá? Uma mensagem que eu sempre gosto de deixar para essa gurizada, eu também não sou tão velho assim. Não, você é jovem, geralmente jovem você, né? Passa 60 anos, né? Mas enfim, a gente... Mas assim, uma prova, Marino, de que também, né, Bárbara, que a idade do Marino em si não é uma idade que veio com a facilidade da parte de redes sociais, eles não vinham, né? Teve que te adaptar também, né, Marina? Mais o conhecimento do que as pessoas tinham adaptado. Eu venho eu também não sou tão jovem, mas eu venho do tempo em que a gente não podia apertar um botão que a mãe dizia, vai estragar, na verdade, né? Hoje em dia as crianças que pegam 2 meses, 3 meses, dá um celular, já estão passando o dedo, já. Sim, né? Tem 5 anos, ele me ensina. O vô não é aí, cara. Então. É por aqui e aqui, ó. É que a minha geração, muitos olham... A gente vê todos os dias no YouTube, não sei bem certo como é que chama, mas diz assim, eles falam aqueles locutores tipo Cid Moreira, né? Porque a minha geração está morrendo. Sim, quando nós nos formos, o que será? Nós não inventamos nada. A minha geração, que tem 60 anos, não inventou nada. Não, veio tudo já de antes. Sim. Você sabe o que significa, Lucas, o GPS? O GPS. Sabe o que quer dizer a sigla GPS em inglês? Então, posição geográfica por satélite. Em 91, na guerra do Kuwait, eles já usavam. Então, hoje, se eu quiser ir a Porto Alegre, o GPS agora que já está, vou modernizar ele, daqui a pouco tempo ele vai cair fora, vai melhorar com essa tecnologia 5G, tu simplesmente digita, sabe, isso é coisa antes da minha geração. Agora, 91 foi a guerra do Kuwait, não é que eu sou de 64, mas são tecnologias que estavam guardadas há muitos e muitos e muitos anos. Então as coisas... o meu neto, a minha filha, meu filho e meu neto usam isso. Sim. Mas eu tinha um tempo atrás que o próprio GPS o pessoal tinha medo de usar.
Ainda tem pessoas que ainda têm medo, que o pessoal, mas na verdade não. Se a pessoa tem ativado ali a localização, dá bem certinho. Mas a maioria das pessoas antigamente, por exemplo, em Rio de Janeiro, por exemplo, Porto Alegre, o pessoal colocava ali no GPS o endereço quando ele estava dentro das favelas, às vezes, né? Que às vezes a gente manda pelo caminho mais curto. É que o GPS, o lastro é feito com um automóvel, com uma mega de uma antena em cima, e eles coletam a trajetória, percurso linear, as vielas, as ruas, e isso vai depois para um programa daí editado. Entendeu? Isso não é. Disso, não é o satélite. Eu, na minha opinião, achava que era o satélite. Não, é um automóvel que faz. Então, as primeiras rotas, elas não eram completas. Por quê? Porque eles não entravam em tudo que é lugar, os caras. Sim. Se pegar, por exemplo, São José da Hortência, a Avenida Matias Stephens. A maior avenida do mundo? Tem 7 km. A maior avenida do mundo é a Presidente Lucena. Ela começa em São Leopoldo e termina em Vacaria. O trajeto original dela são quase 300 km. 240 e poucos, ou 250 e poucos km. Como foi, Bárbara, aproveitando, assim, como foi conviver assim, como o marido sempre né, tem bastante conhecimento, né? Difícil. Sempre pelos pais, sempre é mais difícil, né? Meu filho mesmo comenta sobre isso, às vezes vai conversar, e aí sempre tem isso. Como foi para ti isso, sabe? Os conhecimentos que porque a gente nesse quesito também, eu e o marido, nós temos uma certa semelhança em alguns quesitos, e a gente eu vejo a minha dificuldade às vezes de a gente quer sempre ensinar e nem sempre a pessoa quer aprender também, né? Porque também tem o teu tempo, né? Mas como foi para te lidar com isso como filha e como, conta um pouquinho assim, foi bem tranquilo, não? Te deu uma saia justa agora, né? Não, só porque tu acaba influenciando, né? A gente tem gente que nos assistindo que sim, tem pais que tem bastante conhecimento, assim, e né? Às vezes a pessoa não quer aprender, né? Mas como foi pra ti lidar com isso tudo assim? É que, como eu te disse antes, ele sempre nos incentivou a ser diferentes, a procurar o nosso caminho, a seguir a nossa vida, que o filho é para o mundo. Então ele sempre nos deu essa liberdade, essa coragem. Mas assim, ele sempre também foi muito exigente em relação à escola, boas notas, a aprender. Isso que ele disse que o mentor dele, Cláudio Ritter, disse, tu tem mais a oferecer. Então, com meu irmão foi um pouco diferente a criação, mas comigo era assim, era nota 9, não, mas podia ser 10. Então, assim, foi em relação aos estudos, bastante exigência, mas assim, me criou para o mundo, para que eu então seguisse meu caminho, não tivesse medo e fosse, né, diferente dos demais e seguisse o meu coração. Que bom, e se fosse dar hoje assim, para alguém que está pensando em entrar na parte de empreendedorismo, né? Para pensar, vamos dizer assim, hoje tu é a pessoa que é a cara do Galpão do Chopp hoje, sim, queira ou não, tu é a cara do Galpão do Chopp. Pode ter outras pessoas junto, mas você está lá sempre, pelo menos as vezes que eu fui lá, sempre estava lá. Mas, claro, a gente sabe da estrutura toda macro que vocês têm. Mas se fosse dar uma ideia para quem fosse começar a empreender agora, né? Qual seria assim, a ideia que tu daria? Dizer assim, comecem por aqui. O conselho que eu daria é: faça um bom planejamento, seja bem analítico, pense de que forma que tu vai organizar tudo, atender legislação para não ter problema, que público que tu quer atingir, então o teu segmento é esse, então como é que tu vai atender esse público, o que tu vai fazer para fidelizar o cliente, para trazer mais clientes atrativos. Pensar muito em rede social hoje é a porta, tu precisa trabalhar aquilo, mas por mais que tu não goste, não tenha tanto conhecimento, então trabalhar bastante isso e ter bastante paciência, bastante resiliência, que o início é devagar, é aos poucos, não dá pra... Claro, vai depender muito do ramo, da localização, mas o início é devagar e tu tem que te dedicar bastante àquilo, não é só, eu só trabalho em sábado e domingo, não, mas tem todo um trabalho por trás disso, então envolve bastante
dedicação. Às vezes a pessoa pensa assim, eu vou sair do CLT, vou sair da indústria, não quero mais isso. Mas assim, o empreendedor é muito bom. Tu tem a tua liberdade, é o teu negócio, mas tu passa por tudo aquilo que o teu chefe passava e às vezes tu não pensava. Porque assim, chegava dia 5, dia 20, meu dinheiro tá na conta, é 13º, é as minhas férias. O empreendedor não, ele tem que trabalhar para conseguir viver disso, né? Então, o que eu diria é assim, planejar bem e ter bastante paciência, determinação e resiliência, que os frutos vêm ao longo do tempo. E tu acha que nós temos, como vocês dois acham, que nós temos políticas públicas suficientes para empreender de forma satisfatória no Vale Germânico, especificamente, assim, eu acho que nós temos políticas públicas de incentivo para incentivar, sei lá, qualquer negócio que alguém fosse montar agora. Sim, é bem difícil. Por exemplo, hoje a maior quantidade de pessoas na informalidade estão crescendo, MEIs e tudo, né? Sim. Mas isso também é uma forma de empreender. Senão as pessoas acham, né, vamos para lá, vou fazer o meu negócio e tem. Mas só que nós temos incentivos públicos suficientes para desenvolver um negócio satisfatório. Eu vejo que melhorou muito, facilitou muito. Então, mesmo essa questão do MEI, então atividades que hoje podem ser cadastradas, então vem se melhorando muito, criando novos caminhos, novas facilidades. A nossa região ainda, a gente depende muito assim de alavancar o turismo como um todo, de trazer mais pessoas para cá, de divulgar mais o nosso município, porque às vezes quando a gente vai para uma cidade um pouco maior, a gente fala, mas aonde fica? As pessoas não conhecem, tem bastante pontos fortes, pontos turísticos, natureza. Sim, às vezes quando eu vou em Angola, às vezes eu moro em São José do Hortêncio. É frio lá, não é São José do Hortêncio. Não dos ausentes, exatamente, já me aconteceu isso também. Então, acho que o principal, assim, é fortalecer o turismo rural aqui na nossa região. Porque eu morei em São Paulo, então às vezes tu fala assim, sou do Rio Grande do Sul. Não, e daí o pessoal acha que é só Gramado. Mas não é só Gramado que tem lugares bonitos. O Rio Grande do Sul tem vários lugares bonitos. E o nosso interior é muito bonito. Então, em relação a formalidades, a legislação, eu acho que isso facilitou muito. Assim, as políticas públicas facilitaram bastante isso. Mas o que a gente ainda precisa é fortalecer mesmo a questão do turismo, partes básicas, sinalização, divulgar mais os pontos. Então, para que o turista, a gente não pode pensar que o turista vai vir só para o galpão do shopping São José do Hortêncio. Ele tem que vir para o município, conhecer o município para depois vir até o galpão. Não fica um degradando para um lado, outro para o outro. Isso. Mas assim, o quanto que tu acredita no que eu vou te dizer, se é verdade ou não? Por exemplo, vocês têm casas, uma casa que é construção voltada para Enxaimel, né? Que é uma casa antiga lá. Que é da minha sogra. Sim. Da sogra, né? É voltado assim. Então, tipo, você se criou nesse ambiente, então, vamos dizer assim, é quase uma realização de um sonho de ter um negócio assim nessa estrutura, ou não tem nada a ver, nunca foi sonhado em ter algo assim desse porte no galpão do show? É que se tivesse, na verdade, assim, se tivesse tempo, eu comecei o galpão do show no dia 2 de novembro de 2018. 2018. Vocês moravam em São Paulo, sozinho. Encomendei madeira do vizinho, conversei, vou fazer. Perguntei pro senhor lá que tem quase 90 anos, senhor Arcinho Irving, sabe, Arcinho, como é que eu tensiono a tesoura, como é que eu faço isso? Ele e foi, começou. Autodidata. Mas aí hoje essa coisinha que te ensina tudo. Tudo. Se quiser saber, aperta aqui no YouTube, no Google, ele vai te mostrar. Tem uns vídeos. A preservação da cultura. Eu tenho um genro negro, a minha cunhada do meu irmão mais velho, a Rose, ela sempre chamava que ela tinha um cabelo ruim, negra, antiga. Não tem esse divisor na minha família, não existe isso. O Fagundes, que é meu sobrinho, casado com a minha sobrinha, é de origem indígena. A cultura alemã é muito rica. Pô, pensa que nós em 1928,
4 anos. 4 anos depois de São Paulo. Depois de São Paulo. Pois. A estância do Linho Cânhamo, que era a estância velha, 25. Então os caras atravessaram, são 20 quilômetros, mas 20 quilômetros há quase 200 anos atrás. Basta, você dias. Aí a antiga Picada das Mulas, que se chama Estância Velha, que é a estrada que ia até Vacaria, né? Esse gado. E essa questão de origem alemã, essa questão de origem italiana, ou polaca, ou indígena, cada um tem que tentar preservar o máximo possível. Por exemplo, eu falo o dialeto Hunsrück hoje ainda, a Bárbara fala, meu filho fala, não sei se o meu neto vai falar, muito difícil, né? Muito difícil. Mas o que eu vejo assim, a atual administração em São José do Rio Preto foi a primeira que começou a mexer com essa coisa de turismo, de rota turística, de pontos. Mas o principal não está investido no povo de Hortência Turismo, nem a cultura. Por quê? Não está. Não está, ainda não está. Entendi. Então mexeu, mas não atingiu. Não, atingiu, mas não está dentro do ser do povo. Entendi. Porque imagina Gramado quanto movimento num dia gelado lá quando tem neve. Meu Deus do céu. Quantos mil brigadianos teria que ter lá? Porque ontem se veio um cara de fora. É verdade. Eles estão ligando. É um cara de fora. É verdade. Não adianta o cara querer ter eu tô rindo até porque eu realmente estou concordando com você. Porque é a verdade. Então isso demora, mas o primeiro passo para ser dado, ele é anterior ao segundo passo. Tu não dá o segundo passo sem dar o primeiro. Então alguém deu. Parabéns para a Neuza, parabéns para a Esther. Mas a gente lidou muito mais com a Neuza sobre isso, né? nessa questão. Aí diz, mas um ou outro do poder público quer aparecer, quer fazer diferente. Mas, dê a cara. Tenta fazer. Difícil, sabe? É difícil. É difícil. E aí mais difícil ainda colocar isso na cabeça das pessoas. Nós temos uma região um pouco mais, o pessoal não tem, né, esse termo, né? Não está investido dentro do ser, o receber, por exemplo. Sim. Porque o cara quando vai abrir um restaurante, ou vai abrir um restaurante em São José do Hortêncio para fazer comida aos domingos, o que a maioria faz? Faz buffet. Sim. Tá. Aí não vem ninguém, vai tudo fora. Mas faz uma à la carte. Faz uma à la carte diferente. Faça propaganda. Eles não abrem no meio-dia, só abrem às 18 horas, ou 15 horas, ou 16 horas, sábado, domingo. Então a ideia lá não é fazer fritura. Sim. Então faz aqueles cock fry, air fryer. Esse troço aí. Eu não sei de óleo. E é uma opção. Então tem um público para isso. Mas tem um público que também gosta de comer churrasco, tem um público que gosta de comer comida colonial. Então acho que está no caminho certo. E a gente precisa manter o legado dos que vieram antes de nós. Sim. Não os lá na frente. Por exemplo, a terra que lá onde nós moramos era do senhor chamado Matias Schrader, que era o bisavô dela, né? Então o legado, o respeito que eu tenho que ter em relação a isso é com ele. Lá na frente, um dia o meu neto, os meus filhos vão ter que ter um respeito a mim, depois ao meu pai, depois ao bisavô deles, que era o Matias Schrader, em relação a esse lote e assim que a coisa vai andar. Eu até penso, analisando assim o que tu está falando, eu concordo contigo que a gente pode ter essa questão de dar o primeiro passo, mas ele não pode passar no primeiro passo, nós temos que avançar, porque senão vira assim como eu estava comentando anteriormente. Hoje nós falamos muito na questão das políticas, fala de polarização. Só se fala essa palavra, só se fala naquele momento. É bonito.
É bonito. É o que vende, né? Daí se fala polarização, tá, mas daí depois, o que tu vai fazer depois que tu estiver lá, entende? Então é uma questão que não é uma briga eterna que a gente tem, tá? Esse passo tem que ser dado, esse passo tem que ser continuado, né? Sim. Na verdade, e isso passa também por essa região, né? O Vale Germânico ele foi criado com essa intencionalidade. Né? Mas aí hoje que tu olha no Vale Germânico, né? Lugares lindos, maravilhosos, nós temos na nossa cidade, nós temos pontos turísticos lindos. Sim. Não é verdade? Sim. Né? E a gente não vê essas divulgações assim, tipo, é pouco, então a gente precisa de que continuem. Porque não dá mais voto. Talvez eu vou falar isso, eu vou te dar coragem. O Galpão do Show não tem partido. O partido Galpão do Show é o Brasil. Tem o podcast. É o Brasil. Eu sou o Brasil. Sim. Se o Lula ganhar a eleição e fizer um bom trabalho, tiro o cap para ele. Se o Bolsonaro ganhar a eleição e fizer um bom trabalho, tiro o cap para ele. Meu partido é o Brasil. Eu tenho a minha posição como cidadão. Mas o Galpão do Show, não. Os políticos no geral, que não é o foco do mas acaba tocando, porque as políticas, ele influencia em cada negócio, ou não? Cara, eles são. Eu fui candidato a vereador uma vez. Foi? Fui. Eu fiz 21 visitas, fui suplente, não quis assumir, disse, mas não quer assumir, não, cara. Porque o inimigo mora dentro do teu partido, não é o teu opositor. Então o que acontece? Quando o cara se elege, ele some. 99% some. Por que ele some? Por quê? Porque eles já venderam o produto deles. Entendi. Entendeu? Eles vão votar daqui a 4 anos de novo. É assim que funciona. Por isso que a política está tão desacreditada. Eu com quase 60 anos é uma coisa. Agora, a Bárbara com 30 e poucos, meu filho com 20 e poucos. Por que eles não entram na política? Porque são incentivados, porque não adianta. Porque tudo é isso, porque tudo... Tem gente séria? Muita gente séria. Muito mais sérios do que não sérios. Sim. Mas eles somem. Desaparece. Aí tu vai lá pedir, cara, prefeito, vereador. Vereador é para legislar. Não é para pedir cargo de saia. É verdade. É simples, entendeu? Então eles somem. Sim. Vem no Galpão do Show, vem, cara. Eu acho que a atual administração europeia está fazendo um bom trabalho, está fazendo coisas pequenas que deviam ser feitas, são baratas, estão fazendo. É 100% certo? Não é? Ninguém é 100% certo. Sim. E uma vez que no poder, tu vê a dificuldade. Já tem uma dificuldade. Tem. Concordo com isso, Concordo com isso? Concordo. Qual é o teu posicionamento também quanto a isso? Também? Quer dar teu posicionamento quanto a isso? Mas eu vou pegando aqui para mostrar como é que tá ficando o pessoal aqui. O que tu acha? Não, é isso que meu pai disse, assim, a administração atual está trabalhando, como tu falou, é o primeiro passo e a gente não pode deixar que fique só nisso. Tem que dar continuidade, porque o brasileiro é muito assim, de começa e não dá sequência. Tem a iniciativa, mas não termina as coisas. E o empreendedor ele precisa do apoio do poder público. Então, a própria Usul, que nós estávamos conversando até quando você chegar, eu comentei com ele sobre isso. O quanto é importante tu ganhar uma eleição, mas quanto é importante tu ter uma equipe também engajada para formar sobre isso também. Mas não é nosso tema, tá? Nós vamos só mostrar aqui ver como é que tá ficando. E daí olha só que artista, ó. Olha aí vocês estão nos assistindo, olha só. A Bárbara e o Marino não podem ver totalmente ainda. Tem que dar um recadinho dos patrocinadores aqui rapidamente, tá? E aí, só para... Deixa eu colocar aqui. Então, aqui estão nossos patrocinadores, Eliane Modas, aqui de Lindolfo Collor, e tem Ivoti também, MG Multimarcas, ao lado aqui da Escola Walter Hermann, calçados e confecções, lojas Benoit de Ivoti, que nos apoia, e o Sicredi também, que é o nosso patrocinador. Revista Divulgue Local, uma revista eletrônica, está vindo para o Vale Germânico, não sabe de encontrar algo, entra ali no www.divulguelocal.com.br, digita o que procura e vai encontrar. Então, são eles nossos patrocinadores.
são meio que vão estar sorteando hoje nas premiações que a gente divide com vocês aí também, tá? Então a gente está indo para o final, Moisés deve estar nos assistindo, já vai programar ali já para a gente fazer o sorteio. Vocês não se importam de fazer o sorteio para nós? Vamos embora. Vamos fazer o sorteio. Bem, vamos adiante aqui então, enquanto está finalizando. Lucas, me conta, você conhecia já o Lucas também? Já conhecia o trabalho dele? Deixa eu fazer uma parte nessa... O Lucas foi, acho que foi uma das primeiras grandes pinturas, acho que foi feito lá no Galpão do Chopp, né? Uma das primeiras, vamos dizer assim. Não a primeira não, já tinha feito possível, mas uma das primeiras. Mas no formato daquela lá, no estilo e em madeira. Já deve ter olhado, né? Sim. Lá dentro. Então, pelo 2021, o Lucas assinou, ele disse, Lucas, assina isso, né? Assina. Sim. Tá lá, é um trabalho diferente, é um talento do município. Né? Sim, sim. É um talento do município. Ele pode chegar um dia a ser um Picasso? Pode. Vai depender só dele. Né? Com certeza. Ou o Pelé chegou aonde chegou por simples... alguém disse, a partir de hoje tu é o Pelé, vai lá que sabe tudo, não? Determinação, dedicação, trabalho. Tem gente que o dia dura 30 horas. É que o Lucas, ele é um trabalho, digamos assim, ele vai na mesma, fazendo uma analogia, ele vai na mesma analogia que o próprio Galpão do Chopp. Ele é um artista, ele é uma pessoa autêntica, entendeu? É uma coisa também cultural, também, queira ou não. Quem vai no Galpão do Chopp vai encontrar a cultura, ou não, né? Sim. Está ali, enrustida. Mesmo que tu não queira, tu queira fugir, tu vai estar ali dentro. Tem maquinários antigos lá dentro que eu restaurei, coisas que eram do meu avô, que já está falecido há 50 anos, máquina de costura lá que tem quase 200, que eu restaurei, coisas pequenas daqui, dali, sabe? Isso tudo, alguém precisa preservar essa história. Sim. Porque um dia o Marino vai falecer, uma geração vai lembrar. O meu neto é o bisavô dele, meu pai, o pai dele, então ele é a quarta geração. Se ninguém ensinar ele quem era o bisavô dele, quando ele for grande, quando tiver 20 anos, ele nunca vai falar com uma namorada dele, o meu bisavô era fulano e tal, ele nem vai saber. Sim. Salvo se alguém manter isso. E o povo sem história. A fadada repetida, já dizia, né? Aquela coisa, já repetir já. Né? Mas, então essa foi uma ideia do Lucas, assim, né? O Lucas, ele não precisaria, mas ele tem bastante elogio, o pessoal sempre gosta muito do trabalho dele também, né? A Bárbara também, por final, estudou com o Lucas, né? Sim. Ele era bom aluno ou não era bom aluno? Fala a verdade. Em educação artística ele era ótimo. Muito bom. Lucas, tem alguma coisa para nos colocar aí? Sim. A gente comentou, né? Ele e a Bárbara, a gente já se conhecia, né? Mas o Marino eu conhecia só do boteco? De vista. De vista aquilo que as pessoas falavam, né? A opinião das pessoas, na verdade. Sim. Eu conheci o Marino através da opinião das pessoas, né? No dia que eu comecei a trabalhar lá, comecei a conversar com o Marino, né? E conhecer as ideias, a visão dele, a minha visão também, meu pré-conceito que eu tinha sobre as opiniões dos outros. Sim. Mudou totalmente, sabe? Não sei se um dia eu cheguei a falar isso pra Não. Mas foi muito, muito bom ter conhecido ele, do jeito que ele realmente é, sabe? Cara com bastante conhecimento, sabe? Qualquer assunto, muita cultura, sabe? Olha, de muito respeito. Isso é uma coisa que eu vou te dizer, sempre é o medo das pessoas, Marino. Eu vou dizer pra ti assim, é o medo das pessoas, quando a pessoa tem muito conhecimento. Elas não querem te conhecer. Elas não querem te conhecer, eles ficam com medo. Porque tu é considerado pelo que tu tem. Exato. Não pelo que tu é. Eu olhando ele aqui e desenhando ele, eu vi realmente o Marino sentado aqui, né? É um lado que eu conheci, né? Ele está aqui, mas ele está observando os detalhes, sabe? Os detalhes da madeira, né? E as coisas. Sim, né? Isso é meu. Na minha opinião, isso é uma descrição do Marino. Isso é meu, sabe? Isso é meu. A gente tem defeitos, nossa senhora, inúmeros.
Eu queria ter feito coisas erradas que eu fiz? Não, eu não queria. Mas para mim poder levantar, eu precisei cair muitas vezes. Sim. A gente cai, a gente levanta. Aliás, só tem uma maneira de tu levantar. E Só se tu caiu, né? sacode a poeira. Sacode Sacode a poeira, vai. Mas para finalizar assim, tem uma coisa que eu gostaria de deixar. O Mário Quintana dizia uma coisa assim, ó. Alguns passarão, eu passarinho. Os que estão atrapalhando o meu caminho, eles passarão e eu passarinho. Boa. Eu sempre digo isso, também gosto dessa do Mário Quintana, mas gosto bastante também daquela que ele, como é que foi que tinha do um escritor, também não vou lembrar agora, mas ele coloca assim, ó, no caixão dele lá, na lápide dele, ele coloca, né, eu não estou aqui, né? Era escritor também, né? Eu não estou aqui, na verdade está na mente das pessoas, então é assim que a gente fica, né? Sempre diz que a pessoa, quando tu vai no cemitério, que tu vê lá, não tem nenhuma flor, não tem nada escrito lá para a pessoa, não é uma flor, não, um carinho, qualquer coisa, daí a gente diz, essa pessoa morreu, essa morreu, né? Porque daí ele todo esqueceu, foi esquecido, né? Porque morrer é ser esquecido também, né? Então esse é um legado que a gente tem que deixar. A gente tem uma passagem, né? Hoje nós estamos na passagem física. Que é a vida. Que a gente nasce, cresce, fica burro, casa. Qual fase que tu tá, Bárbara? Já casei. Já vamos fazer já esse sorteio já. Não, mas eu quero te deixar isso também. Eu também tinha alguma visão, talvez, projetada na minha cabeça sobre isso, né? Que o Marino é crítico e tal. Eu sou crítico. E é uma pessoa, e as pessoas têm medo disso, às vezes. Só que a pauta hoje aqui não é. Então eu preciso respeitar, senão depois eu me xingo. Mas eu sou. Eu tenho minha opinião até quando começa a tua. Uma vez que começa o teu direito, eu perguntei pro Lucas, onde é Lucas? Tu vai votar em quem? Tu lembra disso lá quando eu estava pintando? Beleza. É o direito que ele tem. Sim. Isso é o bonito na democracia. Agora, eu como cidadão, eu sou obrigado a explanar para alguns coisas que acontecem, coisas que não acontecem. O fulano, o candidato X é perfeito, Y não. Não existe candidato perfeito, não existe candidato 100% com problemas. Sim. Os dois têm problemas e têm predicados. A gente só tem que saber querer ouvir isso. Sim. E o grande problema do povo, humildemente no meu ponto de vista, é a abstinência. O Marino Ecker não pode falar em política do galpão do show, porque senão as pessoas não vêm mais. Nós não vendemos política lá. Nós vendemos chopp, cerveja, acolhimento, um cheiro. Como é o nome daquele queijinho lá? Queijo coalho. Aquele queijinho. Com abacaxi, com pimenta, tomate com manjericão. Quase não consigo comer. Se as pessoas levam por esse lado, tu não pode abrir nada, porque daí simplesmente vai ser um robô. Estou totalmente de acordo contigo. Chega o pessoal do PT, eu preciso ser PT. Chega o pessoal do PL hoje, então, o PSL, desculpa. Eu preciso ser, não. Eu até não devo falar, porque tu não vive sem clientes, mas tu tem que ter posição. Mas nunca se falou tanto de política como se fala atualmente, de uma forma de extremismo. Mas as pessoas que a gente falou, as pessoas não respeitam uma do outro. E daí a gente se criou aquela ideia, né, Bárbara? Não sei. Assim, a gente se criou aquela ideia, tipo, não podemos falar de política e de futebol, não podemos falar, mas a gente deveria falar. E de religião também, verdade, bem lembrado. A gente podia falar disso porque dava discussão, mas não, deveria ser o contrário. Nós devemos falar sobre isso, mas respeitar, né? Mas porque a tua opinião é tua, a minha é minha, assim vai absolutamente. Eu tenho amigos de esquerda, eu tenho amigos de direita, de centro-esquerda, centro-direita, que se diz, né? E na verdade isso não existe esquerda nem direita. Né? São as famosas, como é que eles chamam ainda? Dialéticas. Sim, Socrático. Porque o cara não fez, mas por que ele não fez? Uma vez um deputado, antes para nós fazer o sorteio, só compartilhar, uma vez um candidato a deputado, que depois venceu a eleição, mas
ele perguntaram para ele se ele era de direita ou de esquerda, né? Ele disse assim, eu gosto de estar com a direita, sempre fiquei com a direita, sempre. Porque as pessoas, às vezes, eu estou falando isso pelo seguinte, a gente estava me dando, mas a gente lida com adolescentes, né, dou aula para adolescentes também e tal, a gente percebe que muitos às vezes estão repetindo o que os outros estão falando, esquerda, direita, não sei que polarização, né? Polarização eu vejo que não é uma coisa ruim, polarização é essencial, né? Mas aí as pessoas, essa palavra todo mundo, o que a política é vamos polarizando, sabe? Entende? Então a gente vai construindo isso, nós devemos desconstruir, cada um tem a sua opinião, a gente respeitar, e até o bonito aí pouquinho ele me apresenta uma ideia nova que eu não tinha ainda. Qual é o problema de eu assimilar dele, né? Sim. Falar de política, eu acho que seria obrigatório, não de partido político. Sim. Política. A própria palavra oriunda do latim já diz, né? O que é política? União de ideias, né? Soma de ideias, conflitos, discordâncias, concordâncias. Isso não é feito. Não é verdade? Não é feito, porque o pessoal tem medo. Mas agora, o Marinho tá lá no podcast, o Gilmar falou que vai botar no... Na verdade, eu acho que a política não é entendida e as pessoas não têm conhecimento suficiente para falar sobre política, né? É que as pessoas... Eu sou um caso, eu não tenho muito conhecimento sobre política, né? Mas deveria, né? Porque tu é uma por geração nova. Deveria. Mas a nossa geração já foi essa questão que ele falou, não se fala de futebol, não se fala de política, não se fala de religião, porque dá briga. Exato. Então a maioria da nossa geração eu já vejo que já meio que pegou um... E as gerações que vem criando, meu filho, o teu neto, eles vão se criando assim, eles vão vendo essas brigas eternas de inimigos, né? As pessoas viram inimigas, né? Isso não deveria ser assim, né? Mas a gente entende que existe uma disputa, né? Mas não para tanto, né? Sim. Mas não é a nossa pauta principal aqui. Isso. Vamos fazer só o Marino faz um, você faz um e o Lucas um, pode ser? São 3 sorteios aí, então. Então, boa sorte. O Marino lê aí para nós, entender a letra da Rose aí, que a Rose escreve hebraico às vezes. Franciele Bonfim. Franciele Bonfim, aê! Primeiro então sorteado aí. Franciele Bonfim. Foi? Da onde eu não sei. De onde que é a Franciele? Tá aí, ao vivo? Mostra pra nós aí de onde que é a Franciele. Um pouquinho vem aqui. Vamos lá. Vamos, gente. Já tem aí? Sim. Luciene Souza. Luciene Souza, parabéns aí a Luciene Souza. Aí o Lucas faz o terceiro e nós vamos nos encaminhando já. Já tomamos o tempo de vocês mais. Não, muito pelo contrário. Natália Pires. Natália Pires. São os 3 ganhadores daí. Meu pensamento é que se vocês puderem continuar sempre, a gente está crescendo, eu sei que tem uma rede sempre de apoiadores que sempre nos apoiam, seguem ali, compartilhando, divulgando, isso para nós é muito importante, até para a gente, os patrocinadores também veem isso também, isso é importante para nós também, tá bom? Então parabéns para vocês aí, só chamar depois no privado, vocês já sabem como é que funciona também. Dito isso, eu gostaria que, se vocês se importassem, eu gostaria que vocês deixassem primeiramente uma mensagem, antes de nós entregar a caricatura para vocês aqui, para vocês aprovar ou negar, dizer assim, vai ficar terrível, né? Gostaria que cada um de vocês deixasse uma mensagem, assim, nesse momento, assim, talvez político, ou nós estamos falando sobre tudo, navegamos em vários campos, né? Mas se pudesse deixar uma mensagem para as pessoas assim, que puderem. Não quero tu começar a parte, é mais filosófico. Vai? Não, seja você mesmo. Tá. O que eu queria dizer, então, é em relação à questão principal que a gente está falando sobre empreendedorismo, então, né? Para as pessoas terem mais iniciativa de empreender, é importante para toda a nossa região que mais pessoas tenham essa coragem, para que a gente possa fortalecer o turismo da nossa região, trazer mais pessoas para cá, para conhecer as nossas riquezas naturais, sociais, históricas, tudo que a gente tem de potencial. Então, que as pessoas tenham mais coragem para se dedicar, para entrar nisso e que venham conhecer o Galpão, que serão bem recebidos, venham conhecer, então tem bastante coisa para explorar. Tem Facebook também, né? Tem Facebook, tem Instagram, Galpão Shop, segue a gente para acompanhar. Então, convidar a todos para que venham nos conhecer e agradecer pelo convite de estar aqui, de poder falar um pouco do nosso negócio, agradecer bastante a vocês. Sempre aberto. Mariano? Bom,
que nem eu disse há pouco, né? O sucesso só ganha esse trabalho no dicionário. Somente. Então, para essa gurizada mais nova, geração do Lucas, da Bárbara, dedique-se, trabalhem, porque vocês vão chegar numa idade mais avançada, queira Deus que sim, e vocês vão descobrir, como eu também já estou descobrindo, que caixão não tem gaveta. Sim. Não se leva nada junto. Sejam felizes, sejam amigos, sejam parceiros, curtam a vida com responsabilidade, mas curtam a vida, sejam amigos dos amigos, que é uma coisa tão difícil de achar hoje, né? Eu prefiro ter um inimigo aberto do que um falso amigo. Boa. Porque eu sei se o cara não gosta de mim. Agora o falso amigo, ele finge que gosta, enfim, tá me apunhalando pelas costas. Mas é que nem a Bárbara falou, o Galpão do Chopp é um lugar diferente. Claro, se nós fôssemos com a escritura e se nós fôssemos no banco, podia pegar um financiamento grande. São 16 hectares de terra, tem um aval, poderia investir mais. Mas tudo isso já se relaciona diretamente, inversamente a gente. Não consegue achar ninguém para trabalhar. As pessoas da maioria não querem trabalhar sábados à noite, domingos à noite, domingos à tarde. Não querem. Eles querem curtir, eles querem sair. Então isso é difícil de fazer, sabe? Empreender, mas tu não pode desistir, né? O que eu desejo para todo mundo, hoje já estamos no dia 13 de setembro, né? Sim. O ano está quase aí, findando, né? E vai rápido. Vai. Vai muito rápido. Muito rápido. Nós temos uma responsabilidade muito grande no dia 2 de outubro agora, e provavelmente no final do mês de outubro, no segundo turno das eleições. Ponderem, pensem, analisem quem vocês vão votar, escolham o melhor, com consciência, melhor dizendo, né? E felicidade a todos. Beleza. Obrigado pelo convite. Não, o Lucas vai entregar agora para vocês aí, nosso artista. Deixa eu só mostrar como é que ficou aqui, Lucas. Eu tenho que mostrar aqui a parte final. Vou dar para vocês aí, depois a gente vai compartilhar ali. Olha aqui, olha só que artista aí. Olha só, tá de parabéns. Tá assim, tá bem igual aqui. Então, vai para aproximar mais, que não tá nem aparecendo na vocês. Obrigado. Obrigado pelo convite. E aí, Marina? E aí, Bárbara? Foi legal, Eu vou emoldurar isso aqui. Olha só. Moldura. O Lucas sempre quer comprar as molduras minhas, mas não Então tá, gente, eu também da minha parte quero agradecer vocês aí. Vamos dar um tchauzinho no nosso quadro aqui, então, lá com a câmerazinha, dar tchau pro pessoal, agradecer pela Obrigado, gente. Aí, e até mais aí, tá bom? Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Só deixa eu tirar uma foto.